Saudações, nobres senhores, bem-vindos a mais uma aula do regime eletivo remoto. Iniciamos o sexto estudo dirigido da segunda semana. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de processo penal número 1. Iniciamos hoje o assunto prisão. Aliás, iniciamos na semana passada, estamos dando continuidade. Hoje falaremos sobre prisão preventiva. Na primeira aula falamos sobre aspectos gerais. Na aula síncrona falamos sobre a prisão em flagrante e hoje falaremos sobre a prisão preventiva. Antes de mais nada, há duas curiosidades que eu gostaria de frisar antes de começar a matéria. A primeira delas, que o Código Eleitoral diz: ninguém será preso preventivamente 5 dias antes e 48 horas depois das eleições. Vejam, tal dispositivo não impede prisões em flagrante. Ninguém pode ser preso antes da eleição. Mentira. Esse dispositivo não impede prisão em flagrante. Esse dispositivo não impede prisão resultante de condenação transitada em julgado. Porém, tal dispositivo impede o cumprimento de prisões preventivas. Geralmente as eleições são em domingos, então a partir da 0 hora de quarta-feira até a 0 hora da terça-feira subsequente, não é possível cumprir mandado de prisão preventiva, ok? A pessoa pode estar com mandado em aberto, pode ser uma pessoa de altíssima periculosidade, foragida, ela aparece na cidade, toma cerveja no bar, dança na praça, rebola em frente à delegacia, planta bananeira em frente ao fórum, que ela não pode ser presa, ok? A lei brasileira é assim. Talvez resulte de um tempo, né, onde prisões eram motivadas por perseguições políticas, no sentido de algumas eleições, principalmente em cidades pequenas, eram decididas com pouca diferença de voto. Então, se você sabia que determinada pessoa votava em outra, você poderia mover a máquina policial para deixar para cumprir tais prisões às vésperas da eleição e assim mudar o resultado do pleito eleitoral. É um tempo antigo, né? Eu fiz estágio com um juiz aposentado, tinha um escritório de advocacia. Ele, como juiz eleitoral, ele já participou de eleições para prefeito que deu empate. Contaram, recontaram de novo as cédulas de papel e deu empate. Optam pelo mais velho. Imagina se cumprisse a prisão preventiva de algumas pessoas do outro lado antes da eleição. Só que isso é de um Brasil antigo, de outra época. Hoje eu penso que isso não faz mais sentido. Mas é a lei, nós temos que cumprir, ok? Segunda coisa, prisão especial. Algumas pessoas têm direito à prisão especial. Policiais, membros do Ministério Público, juízes, pessoas com curso superior, pessoas que detêm mandato eleitoral. Há uma série de pessoas que detêm prisão especial. A prisão especial, ela só existe nas prisões processuais ou cautelares, ou seja, antes do trânsito. Não existe prisão especial depois do trânsito em julgado, saibam disso. Certo? Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também. Não deixa de ser uma coisa bizarra, tá? É uma súmula. Deixa eu olhar só o número dela aqui. É a súmula... Vamos lá, cadê ela? Cadê você, súmula 711 do STF? O que diz a súmula 711 do STF? Ela diz o seguinte: ela diz que não impede a progressão de regime a prisão provisória depois da sentença de primeiro grau. A sentença ainda não transitou em julgado, ok? A sentença ainda não transitou em julgado, porém, já há condenação em primeira instância. Havendo condenação em primeira instância, e portanto a pessoa é a súmula 717, tá, pessoal? 717 do STF. Vou ler a súmula para vocês. Não impede a progressão de regime a execução de pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato do réu encontrar-se em prisão especial. Tudo bem? Vejam, está em prisão especial. Não foi condenado ainda. Está esperando ali a condenação, mas já tem sentença de primeiro grau, mas já daria o prazo para ele progredir de regime se aquela sentença for estabilizada, for mantida. Então ele pode progredir, mesmo estando em prisão especial, nada impede, certo?
precisaram de fazer uma súmula para dizer sobre isso. Tem uma outra súmula interessante também, essa todo mundo conhece, né? É uma súmula vinculante, é a súmula 11 do STF. O que diz a súmula 11 do STF? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O que acontece? Essas prisões de autoridades, parlamentares, grandes empresários, às vezes um senhorzinho, velhinho, ali, franzino, com a saúde debilitada, aí vai a Polícia Federal, aquele monte de homem de preto, cada cara tamanho de uma porta, e os caras, né, especialistas em artes marciais, em cursos policiais, algema lá o velhinho, sai com ele, a imprensa tira foto, aquilo vira um troféu. Isso motivou uma resistência, ok? Mas vejam, eu faço muitos cursos sobre isso e há estudos de caso no Brasil e no mundo. Qual que é o problema? Às vezes a pessoa já é um criminoso contumaz, perigoso, ok? Ele merece e deve ser algemado, para a segurança dele, inclusive, para a segurança dos policiais, para a segurança de terceiros. Tudo bem, mas uma pessoa, um pacato cidadão que eventualmente se envolve no crime, ele precisa ser algemado? Olha, você nunca sabe a reação da pessoa. Imagina uma pessoa, um bom filho, bom pai, trabalhador, bom vizinho, mas ele está embriagado, brigou com a esposa, está com um estado de consciência alterado. Você não sabe a reação desse cara. Então há muitos casos que o preso toma a arma do policial, na surpresa, no elemento, né? Ninguém está esperando aquilo, e ele mata um monte de gente, mata o policial e depois se mata. Vários casos, vários. O cara fica tão apavorado com aquela situação, ele entra em estado de choque, que ele passa a promover atos irracionais. Você nunca sabe a reação da pessoa. Às vezes você tem um preso e 2 policiais. Dependendo do tamanho, da idade, da compleição física, da saúde daquela pessoa, como é que você segura aquela pessoa se ela for fugir, se ela for reagir? É complicado. Às vezes você tem uma mulher na equipe e só mais um policial, o que é muito comum hoje em dia. Não que mulher seja menos capaz, não, mas isso acaba gerando coragem por parte do preso, considerando a nossa sociedade machista, que ele vai querer enfrentar a mulher, ele não aceita que a mulher fale com ele. Isso acontece muito nos meus plantões. Eles costumam não gostar de aceitar deliberações ou determinações de policiais mulheres. Por quê? Não aceito que mulher fale assim comigo, eu não resolvo nada com mulher, enfim. A nossa sociedade é machista. Então veja, quem sabe se deve algemar ou não é o policial responsável pelo preso. Porque se ele fugir, se ele machucar alguém, o policial é o responsável. Certo? Embora a súmula diga que é excepcionalidade, na maioria dos casos é conveniente algemar. Por uma questão de segurança, de protocolo, ok? O que eu penso que não pode é quando se algema para humilhar o preso, para desgastar a sua imagem, para se exibir. Quase que isso não acontece, né? A gente que gosta de se exibir, né? Principalmente quando o preso é alguém conhecido, uma pessoa de visibilidade social. Isso que não pode. Mas na maioria dos casos, por estratégia operacional, por estratégia de segurança, eu penso que o mais aconselhável é algemar. Salvo que se você tem vários policiais, todos muito bem treinados, uma situação muito controlada, aí é diferente. O que não é a realidade policial, saibam disso, ok? Bom, vamos continuar falando aqui. Prisão preventiva. O que é prisão preventiva? É uma modalidade de prisão processual ou prisão cautelar. Ela serve aos interesses do processo. Veja, a prisão preventiva, portanto, ela ocorre antes do trânsito. Nós já sabemos que a Constituição ela não impede
as prisões antes do trânsito, né? A própria Constituição permite em alguns casos, certo? Bom, vamos direto nos pontos principais da prisão preventiva, questão importante, tá? A prisão preventiva ela pode ser decretada durante as investigações criminais, ou seja, durante o inquérito policial, ou após o oferecimento da denúncia durante a ação penal, até o trânsito. Ela pode ocorrer inclusive depois da condenação em primeiro grau, quando o caso ainda está pendente de julgamento de recurso. Vejam, até pouco tempo, a decretação da prisão preventiva durante as investigações não poderia ser dada de ofício pelo juiz. Somente por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. O juiz não poderia dar de ofício. Isso não mudou, continua sendo assim. Durante a ação penal, poderia, a requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz. Hoje, o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício, nem mesmo durante a ação penal, nem mesmo durante a instrução processual. Vou repetir, o juiz não pode mais dar prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito, seja na fase da ação penal. Presta atenção nisso. Isso mudou com o pacote anticrime, fiquem atentos. Agora tem uma questão polêmica interessante. Eu disse para vocês que quando alguém é preso em flagrante, e quem decide se a pessoa vai ficar presa em flagrante ou não é o delegado, ele comunica o juiz, imediatamente após a decisão dele. Decidiu ali, fez o auto de prisão em flagrante, ratificou, tira a cópia de tudo e manda pro juiz. Ó, doutor juiz, tem uma pessoa presa aqui, tá? Tô te avisando. O juiz pode fazer 3 coisas, vocês lembram? Relaxar a prisão em caso de ilegalidade, decretar a liberdade provisória se não existir requisitos para a conversão em preventiva, ou seja, o cara não precisa esperar o julgamento preso, pode esperar o julgamento solto. Lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Ou ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva, claro que quando existem os requisitos da preventiva. Aí eu te pergunto, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício e converter a prisão em flagrante em preventiva. Ele pode de ofício ou alguém tem que pedir? O delegado tem que pedir na hora que comunica? Ou também o promotor pode pedir, porque a prisão também tem que ser comunicada ao promotor, tá? Eu tenho que comunicar ao juiz, mas eu tenho que comunicar ao promotor também. E se não tiver advogado, eu também tenho que comunicar ao defensor público. Aí o promotor pode se manifestar pela conversão, como ele pode se manifestar pela não conversão. E se ele não se manifestar em sentido nenhum? O juiz poderia decretar converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício? A conversão é o mesmo que decretação? No começo tinha umas decisões desencontradas sobre isso. Hoje, parece que a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, está se unificando no sentido de o juiz não pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Não pode. A jurisprudência foi um pouco oscilante no começo, mas agora parece que eles estão se firmando nesse sentido, ok? Não pode. Olha que questão confusa. Eu não posso cumprir uma prisão preventiva 5 dias antes das eleições, nem 48 horas depois. Eu já sei. Qualquer estudante sabe disso. Imagina um delegado experiente que já passou por várias eleições. Eu sei que eu não posso, não sou maluco. Agora, e se alguém foi preso em flagrante, o juiz converteu em preventiva, certo? Eu posso cumprir essa conversão? Como assim cumprir? Eu tenho que ir lá, dar ciência ao preso e cumprir no sistema. Porque aí no sistema está indicando que ele está preso em virtude de uma prisão preventiva convertida. Porque a situação de qualquer preso, né? Que dia que ele entrou na cadeia, que dia que ele saiu, por que ele foi preso, tudo isso está registrado no sistema. Há casos de crime aqui, né? Tentativa de homicídio. Quem te deu o tiro foi fulano. Você tem certeza? Tenho, eu vi a cara dele. Aí você vai ver, o cara estava preso no dia. É porque os caras são inimigos, né? Alguém tentou matar, ele já joga no inimigo dele e já fala, não, eu tenho certeza que foi ele, às vezes não foi. Certo? Bom, sendo assim, eu penso, cumprir a prisão eu não posso ir lá e prender o cara. Isso eu sei que eu não posso. Agora, o cara já está preso em flagrante, o juiz converteu, eu posso cumprir no sistema?
para efeito de registro durante o período eleitoral, o que eu penso? Ah, claro que eu posso, né? Porque se eu não puder, o cara tá preso em virtude de quê? Porque ele tá ilegal. O juiz tem 24 horas para se manifestar após comunicado. Ah, então no período eleitoral o cara que é preso em flagrante, automaticamente em 24 horas ele vai ser solto? Porque não posso cumprir preventiva, logo também não posso converter. Claro que não. Que estupidez pensar assim. Eu, pelo menos, acho que é uma estupidez pensar assim. Respeito a opinião contrária caso exista. Ora, se eu posso cumprir a conversão no sistema para efeito de justificar a prisão de alguém, para que ele não fique preso sem que se indique o motivo, obviamente o juiz também poderia converter. Conversão é uma coisa, decretação é outra. O juiz só está analisando se tem ilegalidade, não tem, e se tem requisito de preventiva. Mas, bom, não é assim que a jurisprudência está se manifestando, tá? A jurisprudência está entendendo que o juiz não pode converter a prisão flagrante em preventiva de ofício. O que eu preciso para cumprir uma prisão preventiva? Bom, a primeira coisa que eu preciso para cumprir uma prisão preventiva é o seguinte, são razões cautelares. Por isso que eu preciso do fumus bonus iuris e do periculum in mora. O que é o fumus bonus iuris? Que é a fumaça do bom direito. Ou seja, é a verossimilhança daquela alegação contra a pessoa, né? Ou seja, aquilo é provável que tenha acontecido. Então eu preciso de certeza da materialidade. Eu tenho que ter certeza que aconteceu um crime. Porque há situações que a gente fica na dúvida. Houve crime ou não? Ah, um recém-nascido morreu. Ah, caiu do berço e bateu a cabeça no chão. Não tem crime. Mas será que ele foi agredido? Eu não sei. Se eu souber, não. O legista me falou que esse trauma é incompatível com a queda. Isso foi uma agressão. Então eu tenho certeza da materialidade. Agora, quem agrediu? A mãe, a madrasta, o pai, o padrasto, o namorado da avó, a empregada doméstica, a babá. Quem agrediu? Eu preciso de suspeita de autoria. Aqui não é indúbio pro réu. Aqui é indúbio pro societar. Indúbio pro réu é na hora de condenar. Eu tenho que ter certeza para condenar. O juiz, eu não, o juiz. O juiz tem que ter certeza para condenar. Mas para a decretação de prisão preventiva, não. Basta fundada suspeita. Claro que eu tenho que ter uma suspeita, tem que ser algo que convença. Ainda não é necessário uma certeza absoluta tal qual se exige para condenar. Isso é o fumus bonus iuris. É a plausibilidade da alegação, é a verossimilhança da alegação, é a fumaça do bom direito. Certeza da materialidade, eu tenho certeza que houve um crime, e eu tenho fundada suspeita de autoria. Se eu vou comprovar ou não durante as investigações é outra história. Aqui é indúbio pro réu. E o fumus bonus e o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora, eu tenho que prender ele rápido, porque vai demorar para condenar. Eu tenho alguns motivos que me autorizam. Dentro do periculum in mora eu tenho garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é basicamente o autor contumaz. O que é um autor contumaz? Aquele que pratica várias vezes a infração. É um risco de que ele vai repetir aquela prática delituosa. Ele comete várias vezes aquele crime. Criminosos reiterados de roubos, furtos, tem homicídio, lavagem de dinheiro, aquela quadrilha muito bem articulada de qualquer modalidade criminosa, certo? Há quem diga que a gravidade da infração mais a repercussão social justificaria, mas a maioria entende que não, tá? A repercussão social é uma questão da mídia, é uma questão fora do direito, extrajurídico, certo? Ah, mas isso gera descrédito da justiça, incentiva a prática de crimes, dá uma visibilidade de impunidade e não pode. Complicado, porque o clamor público não é um conceito jurídico, né? E o clamor público varia de acordo com o autor e com a vítima. Isso pode ter várias situações políticas envolvidas. Isso não é interessante para a justiça. A justiça, inclusive, tem que estar fora e neutra, digo, imparcial em relação a isso, ok? Então, só a gravidade do delito, o clamor midiático, isso não seria motivo, embora tenha autores que digam que sim. E na prática a gente vê que sim, né?
A gravidade do delito somada à repercussão, o clamor midiático, né? Tudo bem, mas a maioria entende que não, tá? Você tem que ter mais coisas, pode até influenciar. Então, resumindo, garantia de ordem pública, reiteração criminosa, ponto. Há quem diga também que se o autor é alguma autoridade ou um policial, também constitui motivo porque é uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem maior possibilidade de causar danos. Olha que interessante. Isso está na doutrina e em algumas jurisprudências, ok? Outro motivo, conveniência da instrução criminal. O primeiro motivo é garantia da ordem pública. Segundo motivo, conveniência da instrução criminal. É aquela pessoa que está alterando prova, está ameaçando ou comprando testemunha, está ameaçando ou comprando peritos. Se ele influenciar de qualquer modo isso, ele pode ser preso. Certo? Garantir a aplicação da lei penal. Isso aqui é o risco de fuga, mas tem que ser um risco provado, baseado em fatos concretos. Não uma mera conjectura, isso também não pode. E garantia da ordem econômica está relacionado com aquelas leis contra o sistema financeiro, certo? E agora há um outro motivo, tá? Há um outro motivo, que é quando ele descumpre medidas cautelares diversas da prisão. O juiz impõe a ele uma medida cautelar diversa da prisão para conceder liberdade provisória e ele descumpre. Aí ele pode ser preso preventivamente, tá? Vamos lá. Nós temos as condições de admissibilidade. Veja, eu posso pedir a preventiva em qualquer crime? Não. Só quando tem pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Outra, o crime tem que ser doloso. Não existe prisão preventiva em crime culposo. Presta muita atenção nisso, ok? Quando envolver violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir o cumprimento das medidas de urgência. São aquelas medidas que da Maria da Penha, né? Medida protetiva. Se a pessoa descumpriu, cadeia nele mesmo. Não dá mole não. Ou dúvida sobre a identidade civil. O cara dá um nome, a gente procura no sistema, não tem. Ele fala que não lembra o nome da mãe dele direito e fica aquela confusão. Você tem dúvida sobre a identidade civil? Também é possível, ok? Agora, detalhe, não é possível prisão preventiva em crime culposo ou contravenção penal. Presta muita atenção nisso. Bom, então saibam, não existe prisão preventiva com crime cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos. Só existe em crime doloso. Crime não existe em contravenção, salvo também nos casos de violência doméstica ou familiar. Ou tem também a questão da dúvida quanto à identidade civil, ok? O prazo. Olha, a lei fala que ela deve ser revista. Teve até uma polêmica aí de um habeas corpus, né? Que ela não foi novamente fundamentada dentro de um prazo. Se descumprir aquele prazo, vai para a rua mesmo, certo? Vamos lá. Quando o excesso de prazo da prisão preventiva é provocada por estratégia da própria defesa, aqueles recursos meramente protelatórios, nesse caso também o excesso de prazo não vai ser justificativa não, tá? Porque entende-se que é a própria defesa que está criando aquilo, certo? Então, a prisão preventiva é possível desde a prática do crime até o trânsito em julgado, lembrem disso. Em nenhuma das hipóteses mais o juiz pode decretar de ofício. Mas, claro, quando se pede a prisão preventiva, deve-se demonstrar a certeza da materialidade e indícios fundados de autoria, ok? Olha que questão interessante. Depois que a pessoa é presa em flagrante, aquele inquérito normalmente tem 10 dias para ser terminado. O mesmo vale para prisão preventiva, tá? Prendeu, tem 10 dias para terminar o inquérito. Por quê?
Se eu já tenho motivos para conseguir a prisão de alguém, falta pouca coisa para acabar no inquérito. Se eu conseguir prender a pessoa, é porque eu já tenho certeza da materialidade e indícios fundamentados de autoria. Ou seja, tá faltando pouca coisa para acabar o inquérito. Acaba isso rápido aí, delegado. Tem uma pessoa presa. Ok? Agora, Bruno, o MP, quando recebe o inquérito, ele pode oferecer denúncia, pedir o arquivamento ou devolver para a delegacia para cumprimento de cota. Quando tem alguém preso, ele pode devolver para o cumprimento de cota? Que tipo assim, o cara já tá preso, promotor. Você quer ficar pedindo outra coisa? Já tá aí, tá provado, para. Entenderam o raciocínio? Qual que é a pergunta? Ele pode ou não? Claro que pode. Desde que não ultrapasse 10 dias a partir do dia da prisão. Aquelas cotas devem ser cumpridas dentro de 10 dias. Se for dentro de 10 dias, não tem problema. Certo? Bom, basicamente é isso que eu podia falar para vocês sobre a prisão preventiva. Ok? Bom estudo para vocês aí.